Começa agora pela TV Câmara o programa Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e a rede de proteção para que essas crianças e esses adolescentes tenham como se criar na família com laços afetivos é o tema principal do programa Ponto de Vista desta semana. Hoje a gente vai conversar aqui com especialistas, que atuam na área aqui em Sete Lagoas e que vão mostrar o que o município vem fazendo e também falar como que acontece algum tipo de progressão ou até mesmo o tratamento de crianças que sofrem algum tipo de violência, seja ela sexual, física ou até mesmo verbal, nas famílias, que a maioria delas em que acontece esse tipo de violação, são famílias em vulnerabilidade social. Conosco, aqui no programa Ponto de Vista, nesta semana, a gente vai conversar com a Edivânia Souza, que é conselheira tutelar, que trabalha há 5 anos, Edivânia, no Conselho Tutelar aqui em Sete Lagoas. Muito obrigado pela presença com a gente aqui no programa Ponto de Vista. Rapidamente, queria que você falasse para a gente um pouco da atuação do Conselho Tutelar aqui em Sete Lagoas, quando o assunto é criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês pelo convite. Nós temos 15 conselheiros na cidade, aqui de Sete Lagoas, são divididos em 3 setores, um sendo lá no São Dimas, o 2 no Jardim Europa e o 3, setor 3, no bairro do Carmo. Então, nós trabalhamos com denúncias que chegam com demanda espontânea ou as denúncias que são do Disque 100 ou da polícia ou dos hospitais. A Elis Cristina está com a gente também. A Elis é coordenadora do PELC, o Programa de Esporte e Lazer da cidade, que foi implementado recentemente pela Prefeitura de Sete Lagoas e já começa a trabalhar em Sete Lagoas visando um público principalmente de crianças, Elis, principalmente também em situação de vulnerabilidade. Como que funciona um pouco o PELC? Obrigado pela presença, Elis. Marcela, a gente que agradece essa abertura aí do programa, que é extremamente importante para a gente poder falar um pouco dos mecanismos que a gente usa para atender, para trabalhar toda uma questão de atenção e proteção aí à criança e o adolescente. Apesar de que o PELC é um programa de esporte e lazer que chegou aqui em Sete Lagoas, na semana passada a gente iniciou aí com várias atividades, várias oficinas em vários pontos, que é o que a gente vem falando aqui hoje, em áreas de vulnerabilidade e principalmente o nosso público hoje, apesar de o PELC atender a partir dos 5 anos de idade, idosos e também pessoas com deficiência, nós também, o público principal nosso, por questão de demanda, gente, é criança e adolescente. Então, é extremamente importante a gente juntos falar um pouco sobre esses mecanismos que a gente tem aqui hoje em Sete Lagoas para cuidar dessa criança e do adolescente. A gente vai falar muito sobre o PELC aqui no Ponto de Vista dessa semana. E conosco, fechando a nossa mesa de debates hoje, a psicóloga Caroline Penido. A Caroline, que é especialista em adolescente em conflito com a lei. Caroline, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Eu queria que você começasse falando para a gente se há algum tipo de indício que a criança, o menor, começa a apresentar que está sofrendo algum tipo de violação ou violência em casa. Mais uma vez, obrigado pela presença, Carolina. Eu agradeço pelo convite. Bom, a criança ela é muito transparente, e sempre quando há algum indício de algum comportamento, que foi violado, a questão do adolescente ou da criança, ela pode dar pequenos indícios disso, como às vezes ficar retraída nas brincadeiras, começar a querer fugir de casa em alguns casos, não ter uma conversa, um diálogo muito aberto, E quando acontece isso, os pais podem está encaminhando eles a fazerem a terapia, com um atendimento psicológico. Isso pode ser trabalhado com a criança. Quando que a gente pode falar assim que há um momento em que a pessoa, o pai, o responsável, o tutor ou alguém de fora chegou a hora de acionar o conselho tutelar em alguma instância desse tipo? Qual que é o momento? Quando a pessoa percebe esse tipo de comportamento? Como que a gente delimita
esse cenário? Um comportamento até muito evidente é quando as crianças ou adolescentes começam a ter umas brincadeiras que são muito eróticas, que saem da conduta de uma criança, né? Então, quando tem esse comportamento, quando é o pai, né, o responsável da criança, eles vão estar encaminhando eles a um atendimento psicológico, né? Na terapia nós vamos ter, né, vários tratamentos para estar acompanhando essa criança e deixar ela à vontade para estar conversando sobre esse assunto. É um caso que requer tempo, né, porque a criança tem que se sentir à vontade, e também ela não sabe, ela não tem a ciência daquilo que é errado e aquilo que é o certo, nessa questão do comportamento do abuso. Divânia, nessa questão, quando que começa a atuação do conselho e do conselheiro tutelar? A partir dessa denúncia que chega, vocês montam uma estratégia para tentar mobilizar e garantir o atendimento a essa criança, a esse menor? Sim. Todas as vezes em que a família não consegue sozinha resolver um conflito familiar, um conflito em que ela todas as vezes que procurou ajuda em um órgão e aquele órgão impediu, houve em conseguir garantir o direito de uma criança ou adolescente, é acionado o conselho tutelar. Então, quando os próprios pais, quando o vizinho, quando a escola, qualquer membro da família, qualquer pessoa, ela violou o direito da criança, o conselho tutelar é acionado, todas as vezes. E a escola é um parceiro importante do conselho tutelar, né? Como que funciona esse alinhamento da escola com o conselho tutelar? Em questão, na escola, é onde às vezes surge o primeiro sintoma, né? O primeiro, onde a criança, dentro de casa, não conseguiu resolver qualquer situação, ela leva para a escola. Levando para a escola, o professor atento, o pedagogo ou direção atento à criança. Hoje em dia todos os funcionários da escola conhecem as crianças, então ele percebe que tem algo diferente. E no ter esse algo diferente, eles vão levar para dentro do conselho tutelar a situação, faz um relatório ou de infrequência. Às vezes a criança começou a ficar infrequente na escola, é porque está acontecendo alguma coisa no meio. Então leva um relatório, encaminha para o conselho tutelar e o conselheiro vai fazer as primeiras intervenções, que é entrar em contato com a família, começar a encaminhar, fazer os encaminhamentos que são pertinentes para aquela criança. Então nós começamos a caminhar com essa família. Se precisa de um atendimento só para a criança, se precisa de um atendimento para os pais, né, ou com algum tipo de vício, então nós vamos encaminhar, porque a criança vai levar para a escola aquilo que ela está sofrendo dentro de casa. Frequência na escola e também o aproveitamento escolar, né, ao longo das atividades, ao longo do ano, são indícios de que vai algo errado com aquela criança, com aquele menor? Sim. Às vezes as meninas vão saber informar melhor os traumas que são lá da infância, né, que vão dificultar o aprendizado. Não sabe por que a criança está no 6º ano, 7º ano, não aprendeu o alfabeto, não começou a inicialização do aprendizado. Então, ela precisa de ser encaminhada a um CAPS-I, que é o CAPS da saúde infantil, ou ela precisa de um acompanhamento, às vezes não tem sofrimento mental, mas ela vai para um psicólogo do ESF, que é mais próximo de casa. Então, identificando isso, fica mais fácil trabalhar com essa criança dentro da escola também. E como que a gente trabalha com a família, Caroline, nesse caso? Além nesse caso que eu falo de estar acontecendo alguma violação dentro de casa. Né? O problema é um problema complexo, né? Porque além de cuidar da criança, do menor que está sofrendo algum tipo de trauma, como disse a Edivânia, tem também a família que não proporciona um ambiente muito saudável, né? Como que faz essa aproximação, esse primeiro contato, esse tratamento também, que não é nada fácil, né? Sim, é uma questão muito conflituosa, porque quando às vezes acontece ou o pai ou a mãe ser, né, o causador desse sofrimento dessa criança, tem que ser um trabalho, tem que ser uma sondagem, né, como se fosse uma entrevista.
E aí quando aparece, por exemplo, quando é o pai que está sendo, né, o agressor dessa criança, ali nós vamos trabalhar com essa família, ver se a mãe também está ciente dessa situação. E às vezes acontece também de quando o pai e a mãe estão envolvidos na situação, que às vezes vai ter o afastamento dessa criança dessa família. Né? E por incrível que pareça, né, Carolina, na maioria das vezes, quem deveria proteger e cuidar dessa criança são os que estão ali violando, né, todo o direito, né, dela. Então, por isso que na maioria das vezes acaba que a escola é onde a criança vai protestar, né, vai mostrar ali, onde fica visível, exatamente por isso, porque dentro do lar isso não pode ser falado, né? Há um rompimento, né, Exatamente. a quebra daquele, como se fosse um contrato estabelecido da família, só que houve um rompimento. A criança não pode confiar nem no pai nem na mãe. Né? E a escola querendo estabelecer um vínculo com essa criança é um trabalho muito delicado, não é impossível, né? Mas que tem que ser trabalhado de acordo, com cuidado, né? Porque a criança e o adolescente são muito sensíveis. Realmente, você está falando, tá pensando aqui no tipo de situação, né, Edivane, que vocês devem encontrar aí aqui em Sete Lagoas. Em caso de pai ou mãe em que há essa constatação, qual que é a atuação? Como que o Conselho Tutelar vai agir nesse núcleo? Dentro do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós vamos primeiro inserir essa criança, primeiro tirar o abusador ou o acusador, né? O agressor. Então, nós vamos retirar, pedir uma medida protetiva e que ele é afastado do lar. Às vezes, você tem que entrar com uma medida que seja rápido e esse agressor não vai sair de imediato. Até sair a medida protetiva pela polícia, então vai demorar um pouco. Então, nós vamos dar essa proteção levando a criança para um membro da família, vai continuar na família. Antes usava muito pegar a criança e já levar para um abrigo. Hoje em dia é a última medida que se deve tomar para não perder esse laço, né, familiar. Para não perder esse laço, porque uma vez rompido, para estabelecer, para organizar, para começar uma outra dinâmica familiar é muito mais complicado. Então, você também acaba violando essa criança, colocando ela num abrigo onde ela vai ter o básico, né? Que é a comida, que é a roupa, mas e o amor? Né? O que é família? Isso não vai ter. Então, primeiro nós vamos fazer isso, dar essa medida protetiva, continuando essa criança no seio da família, né? Continuar ela na família. E aí, num último caso em que a família não tem, é de fora da cidade, não tem um membro dentro da cidade, então nós vamos ter que procurar um membro da família. Às vezes tem pouco tempo, aconteceu de madrugada, um abuso sexual ou um espancamento. Então essa criança é levada para o abrigo, a gente vai pedir ao juiz uma guia de acolhimento, mas de imediato vai para uma instituição de acolhimento. E é importante também a gente falar e reforçar aqui com relação à denúncia, né? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, ou no Disque 100, ou no município, né? No próprio Conselho Tutelar, ou nos CRAS, Conselho de Assistência Social do município, né? Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre isso. Você continue com a gente, um instante só. O programa Ponto de Vista está de volta pelo canal 60.2 da TV Câmara e você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Basta acessar o site da Câmara Municipal, www.setelagoas.mg.leg.br. Nas redes sociais também você acompanha não só o Ponto de Vista, mas também a programação da TV Câmara. No Facebook você procura lá TV Câmara SL e também no YouTube. Basta procurar TV Câmara Sete Lagoas. Na TV Câmara você acompanha também todas as reuniões ordinárias realizadas aqui no plenário da Câmara Municipal, audiências públicas, reuniões especiais, tudo que acontece aqui no plenário você acompanha na programação da TV Câmara, no canal aberto, 60.2 digital e também nas redes sociais. Hoje a gente está tratando aqui, né, sobre a rede de proteção à criança e ao menor em algum tipo de situação de vulnerabilidade. E com relação a esse tipo de situação, Edivane que é conselheira tutelar aqui em Sete Lagoas, quais são os passos? Depois da denúncia, né, você já falou que a criança ela é levada para casa de um parente, alguma pessoa próxima, mas e no caso de não reunir condições naquele lugar para a criança ela ser acolhida, ser
reinserida socialmente, digamos assim? Quais são os próximos passos? Nessa tentativa de inserir essa criança nesse meio, né, nesse outro lar, vai ser geralmente uma tia, uma avó. Então, tem vários outros membros. Em último caso, não conseguindo esse contato, a pobreza em si não vai tirar essa criança desse lar, né? Se ela tiver as condições mínimas para sobreviver, o que vai tirar ela desse lar? São situações adversas, né? Situações em que eles também vão começar a violar, não vai deixar ir à escola, não vai dar um banho, a comida na hora certa. Então, essas situações em que vai ser violação também, tudo que é violação, eu estou ferindo essa garantia do direito da criança, que é o direito básico a estudar, a ter o lazer, a ter educação, a ter uma família. Aproveitando até a oportunidade aqui, né, que eu estou com 3 mulheres aqui, porque os números relacionados à violência infantil e à violência doméstica em geral são super subestimados, né, porque as pessoas não fazem os registros, as ocorrências, ou por vergonha, por medo, ou por qualquer motivo que seja, né? Então, eu queria que vocês reforçassem aqui a importância desse tipo de situação, porque na maioria dos casos, claro que não em todos, né, esse tipo de violência é causada pelo parceiro da mulher, pelo pai, pelo marido, né, por algum parente próximo, mas um homem, sempre na maioria dos casos. Queria que vocês falassem aqui, por experiência, né, por serem mulheres, da importância de reforçar esse tipo de comportamento, ou de denúncia, de não se calar de alguma forma, né, Elis? De ter a importância de ter o acesso, né? Saber onde recorrer, quem eu procuro, né? Se é na escola, onde que eu vou ter essa abertura, com quem eu vou ter essa abertura para pedir, né, esse suporte, essa ajuda. Então, assim, é extremamente importante a gente, inclusive, dar as informações, o telefone, o contato, claro, né, para que as pessoas possam, né, tanto a escola quanto os vizinhos, né, a comunidade no geral, poder entrar em contato para fazer essa denúncia, né? Porque é importante, não só pelo fato, né, gente, de sermos mulheres, né, e a gente, como todo mundo fala, né, a sensibilidade nossa em relação a essas questões, mas também por uma questão de cidadania, né? A gente viu isso, onde é que a gente tem que recorrer, como deve recorrer, né? E o cuidado, né? A gente tem que ser muito prudente, muito zeloso, quando a gente vai lidar com situações tão delicadas, né, como falar, né, de uma denúncia de uma criança, de um adolescente, se procede ou não. Eu sempre brinco e falo muito assim, que cada caso é um caso, né? Não só em relação ao equipamento, que é o conselho tutelar, mas também como no caso de uma terapia, né, Carolina? Assim, da gente ter esse cuidado, assim, saber onde a gente recorrer, né? Buscar onde esse suporte, essa ajuda, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Que na maioria das vezes acaba sendo na própria família que acontece esses abusos, essas violações, né? Então, a gente ter essa abertura, saber onde recorrer e não ter vergonha, né, gente? A gente tem que buscar, sim, os meios para poder pedir ajuda, né? Porque ninguém quer ficar sofrendo, né? Ninguém quer. Isso é um assunto delicado que as pessoas também têm um certo receio, né? Que se sabe, né, de algum fato na família ou algum conhecido, fica com medo de expor, no caso de ser, às vezes, exposta a criança, a família. E essa questão do sigilo é muito importante ressaltar, que se caso for, né, levado ao conselho tutelar, a identidade da criança daquela família vai ser resguardada, né? Porque é um assunto delicado, temos que trabalhar toda aquela diretriz daquele assunto. E é importante ressaltar que quando a família, a mãe, acontece muito em Sete Lagoas, a mãe e as crianças, né, e os filhos estão sofrendo uma violação, uma ameaça, ou já cumpriu-se de fato alguma ameaça ali com uma agressão física. Tem o PPCAM, que é um programa de proteção à criança e adolescente ameaçado de morte. Então, essa família ela é toda retirada da cidade e levada para um lugar com proteção, em que nem o conselho tutelar muitas vezes... né? Sim, tem esse amparo. Então, eu falo que hoje em dia nós temos todos os órgãos disponíveis para poder ajudar. Nós temos, eu costumo falar com os pais,
chegou um ponto, às vezes, em que os pais cansaram, a família, todos cansaram, e não tem mais força para lutar em relação ao adolescente que está com um vício ou em outras situações. Então, nós temos disponíveis, como a Elis falou, tem as escolas, tem os CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que agora, com essa nova reorganização da região, a cidade inteira está coberta pelos CRAS, que antes tinha algumas, Luxemburgo, Esperança, não tinha, o Santa Luzia me parece também que não tinha essa cobertura dos CRAS, e agora tem. Então antes tinha que ir para o CAS, às vezes não tinha o papel ali de uma assistência social, tinha o de plantão, mas não tinha de ir até a casa da pessoa. Então agora a gente tem essa cobertura da cidade inteira. Então isso é muito importante. Eu falo muito que a população pode não ter acesso a essas informações, mas que a nossa rede ela está muito estruturada. Né? A gente tem vários equipamentos que dá todo esse suporte, né? O caso do conselho atua de imediato, mas encaminha para um CRAS, né? A Carolina também falou aqui do CAPS, né? Assim, de alguns casos, né? De tratar a saúde mental ali daquela criança, do adolescente, tem os encaminhamentos que devem ser feitos, né? Para a rede. Então, assim, também, fora os programas hoje que tem, né? Hoje a Prefeitura de Sete Lagoas tem esses programas, como o PELC, por exemplo, né, que vem trazendo uma série de atividades durante o dia todo, inclusive à noite, né, oficinas e atividades, porque se a criança e o adolescente estudam na parte da manhã, ela tem a tarde para poder estar inserida e sendo atendida nesses programas. Então é importante a gente frisar, né, assim, que existe uma rede, ela está dando esse apoio, ela dá o suporte necessário, né, para essa criança, esse adolescente, para poder atender, né, de forma eficaz. Então a gente precisa, na verdade, mais divulgar esses mecanismos que tem, né, hoje. Muitos já foram muitos avanços nessa área, apesar de que precisa sempre caminhar mais, né, Divana, mas políticas públicas relacionadas à proteção, né, de pessoas em vulnerabilidade, seja ela que sofre de violência ou qualquer tipo de vulnerabilidade, a gente já avançou muito nesse sentido, né? Tem vários órgãos de proteção, como o próprio Conselho Tutelar, que foi criado junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, né? Mas a gente precisa caminhar muito ainda nesse sentido. E sobre isso, Caroline, além do menor, né, que sofre algum tipo de violência, e aquele que até por esse motivo ou por outro entra em conflito com a lei, né, acredito que seja ainda um complicador, né, não só nesse primeiro contato, mas também na reinserção desse menor, desse adolescente, né? Sim. Você citou um fato interessante. Às vezes acontece algum problema na família, né, um abuso, né, ou algo do tipo. Aí a criança ou adolescente, né, geralmente o adolescente, comete alguma infração, né, entra em conflito com a lei. Né? Às vezes ela recebe alguma medida protetiva, né? Às vezes até a medida de internação. Em todos esses núcleos, existem profissionais que vão estar acompanhando essa criança ou esse adolescente, né? Para estar reinserido na sociedade. Né? É um acompanhamento que ele se estende, mesmo naquele núcleo, mesmo na unidade, né? Ou até fora, quando ele é liberado, ele vai estar sendo acompanhado. Né? E também é importante até a gente frisar que não todo adolescente, né, que sofre, né, algum abuso em casa vai entrar em conflito com a lei, né? Às vezes ele se retrai, não justifica, mas ele se retrai, né? Às vezes a pessoa fica guardando aquilo e às vezes vai aparecer na fase adulta. Às vezes ela tem uma aversão ao toque, não gosta do contato com as pessoas, né? É de poucas amizades, né? E às vezes, a um certo momento, ela se sente à vontade em trabalhar aquilo. Tem que esperar o tempo, né? Tem que. Sim, cada pessoa tem um tempo, né? É um trabalho Quanto muito mais delicado, cedo, melhor. Manifesta, né, de várias formas. E com relação a essa família, Divana, a gente já falou aqui que na maioria dos casos o tipo de violência, o abuso é cometido pelo homem. E a mãe que sabe, tem medo de perder o marido, perder o sustento, né? Tem medo de também ser agredida e por algum motivo não denuncia, se cala, comete essa infração, digamos assim, de negligenciar o fato, ela também está sujeita a algum tipo de penalidade, restrição? Como que é o trabalho do Conselho Tutelar com essa pessoa?
O primeiro lugar que nós fazemos encaminhamento é no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS. Então, lá também vai trabalhar as medidas socioeducativas, vai trabalhar quando a violação já aconteceu. Então, o CRAS trabalha a prevenção dessas violações. E o CREAS é quando a violação já aconteceu, com a mulher, com o idoso, com a criança, com o adolescente. Então, nós encaminhamos para lá. E as intervenções vão ser trabalhar essa mãe. O porquê que ela não aceita? Por que que ela... eu converso muito com a Elis sobre isso. Por que que eu estou naquela condição de aceitar aquilo? O que me leva a aceitar aquela violação, aquela agressão? E eu deixo ir para a criança também. Às vezes a violação é com a mãe e depois se estende para os filhos. E então, nesses casos, trabalhando, nós vamos ser avisados. Olha, conselheiro, essa mãe, a gente trabalhou todas as formas e não consegue ela voltar para poder perceber essa violação, porque é um perceber e sentir que aquilo está prejudicando a família e prejudicando ela mesma. Então, quando isso vem dessa forma, nós temos que fazer retirada, então, dessa criança, né? Porque às vezes a mãe fala, eu tenho casos de 5 anos depois que a mãe escolheu ficar com aquele homem e a criança foi retirada do convívio deles, a mãe chega lá agora, fala assim, olha, na época eu não queria mesmo, agora eu separei dele, agora eu quero o meu filho. Aí eu converso com a mãe e falo assim, a senhora acha justo com a criança? Que 5 anos ficou longe, conhecendo, tendo como referência uma outra mãe, um outro pai, e agora você, então vai para o juiz, aí eu encaminho a família para a Defensoria Pública, ou se ela tiver condições, ela vai solicitar a intervenção de um advogado particular e fazer esse trabalho para ela. Aí vai lutar, vai brigar ali na justiça, porque o Conselho Tutelar fez o quê? A proteção. Agora ela está querendo brigar, então nós vamos deixar. Posso estar muito enganada, mas a visão que as pessoas têm assim do conselho também como órgão punitivo, né? Eu estou mentindo, assim, tem isso, né? Às vezes fala assim, vou chamar o conselho, aí todo mundo assusta, né? Assim, vai chamar o conselho. Na verdade, né, Edvânia, o conselho, na verdade, ele está ali para acolher, para proteger, né, essa criança. É uma visão que nós estamos trabalhando junto com as escolas já tem muito tempo, porque tanto vinha a direção falando, eu vou chamar o conselho tutelar para vocês, e os meninos, olha, se você fazer alguma coisa comigo, eu vou chamar o conselho tutelar. Com os pais faziam a mesma coisa, né? Mãe, encostou a mão, deu um beliscão, vou chamar o conselho tutelar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, às vezes, de falar nas rádios, de conversar nas escolas, nas reuniões com os pais, com os adolescentes, com as crianças, em qual o nosso trabalho. Portanto, às vezes a escola nos chama porque o menino está indisciplinado na escola, é uma luta que a gente está tendo assim, constantemente, frequentemente, e quando nós chegamos, nós vamos trabalhando, falando, olha, nós estamos aqui, qual foi a violação? Nós não estamos aqui para pegar indisciplina na escola e vamos lá punir esse menino. Então, nós não temos poder de polícia. Nós não vamos fazer isso. Né? Então, nós temos o poder, sim, que está nas nossas mãos, é muito grande, de proteger as crianças e os adolescentes. Tem mudado a visão do conselho, né? Não só o conselho tutelar, a escola do psicólogo, levam as crianças até nós como se nós fôssemos resgatar, né, aquela essência boa da criança e educar, sendo que o educar é em casa, né? Não é tarefa do conselho tutelar, da escola. Sim, nós ajudamos, mas a educação, ela vem de berço, né? É importante frisar isso. É verdade. E no próximo bloco a gente vai falar muito sobre o PELC, né? O Programa de Esporte e Lazer da Cidade, que já está funcionando em 10 núcleos aqui em Sete Lagoas, que oferece várias atividades para crianças, idosos e muitas pessoas, né, Elis? Exatamente. No próximo bloco, continue com a gente. O programa Ponto de Vista está de volta e agora a gente vai destacar aqui, né? Eu queria que a Elis detalhasse o PELC, o Programa de Esporte e Lazer da Cidade, que é uma ferramenta importante, né, para tirar a ociosidade de várias crianças nas ruas. O PELC que já está funcionando
São 10 núcleos na cidade, né, Elis? Nós temos 10 núcleos e 8 subnúcleos aqui espalhados, né, por toda a cidade. Tanto que a propaganda, né, o que fica do PEL, que é o lazer, vai tomar conta da cidade. Né, e a vai cidade ser na vai tomar cidade toda conta mesmo? Lazer, na cidade toda. Nós temos hoje Jardim dos Piquis, Bernardo Valadares. Nós estamos em algumas escolas, apesar de que a nossa preferência não é nem questão de preferência do município, tá? A gente tem que seguir todas as diretrizes, né, do programa. Esse programa ele foi criado há 13 anos, né, pelo Ministério do Esporte, com a finalidade de promover, né, de ter acesso, né, criança, adolescente e todas as pessoas terem acesso, né, fácil ao lazer, ao esporte, sem custo algum. Né? É importante dizer, Marcelo, que esse programa ele acontece sem custo algum para o beneficiado, né, para quem participa ali das aulas. Nós temos na Cidade de Deus a associação, né, da prefeitura, a gente também tem várias modalidades lá, inclusive natação, a gente está trabalhando com hidroginástica lá para idosos também. Dança de salão, são lutas, futebol, tem as escolas de futebol, basquete, vôlei, né? A gente trabalha com oficinas, né, de convivência, artesanato, então tem uma série de modalidades, né, dentro do programa para poder abranger mesmo, né, assim, toda a faixa etária, porque é um trabalho de inclusão também. Então, assim, a gente trabalha com pessoas com deficiência, com idosos. Então, assim, a gente foi um programa que pensou em trabalhar uma série de questões, né? E em vários horários, né? A gente começa manhã, tarde e noite. Ah, que legal. Então, assim, o PEL que é um programa governamental, né? Com a parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, que tem com essa finalidade, né? De trabalhar uma série de questões ali, não só para que a gente fala muito assim, é para quem não está fazendo nada e vai para lá, não é bem assim, né? Assim, lá a gente vai trabalhar uma série de questões com grandes profissionais, né? São 10 núcleos, cada núcleo tem o coordenador de núcleo e são 6 agentes. Esses agentes são o quê? São facilitadores de oficina, né? Eles que conduzem essas oficinas, né? E eles fazem todo um trabalho assim de cuidado, porque o esporte, quando a gente fala de esporte, a gente logo pensa em regra, né? A Carolina está aqui, pode falar mais, né, disso do que eu, em relação à disciplina, né, ao cuidado, os benefícios que o esporte traz. Então, eu costumo brincar e falar assim, pela via, né, do esporte, do lazer, que a gente vai trabalhar uma série de questões de construção ali desse sujeito, né, inserido ali, né, tanto que seja na recuperação, seja na prevenção. E né? são relacionados, o esporte e o lazer, né? Estão aí no momento de lazer, descontração, mas ali o esporte ele vai estar ensinando a questão da disciplina, né, do cuidado com o próximo e com a si mesmo. Gente, é importante também a gente falar, Marcelo, que esse é um dos mecanismos que a prefeitura tem. Sim. Né? Esse programa está sendo desenvolvido através da Secretaria de Esporte em Sete Lagoas, mas também tem outros programas, outros projetos que também podem se encaminhar. Inclusive, nós estamos recebendo já encaminhamento do próprio Conselho Tutelar. Né? Assim, chegou lá uma criança, um adolescente que precisa ser acolhido, ser atendido, né? É importante fazer esse encaminhamento. Tanto a clínica também, né? Sim. A Carolina tem a clínica, ela viu, ela fez um atendimento onde ela percebeu que a criança ela precisa ter esse contato com outras crianças ou desenvolver a prática, né? Porque o esporte ele ajuda muito, né? É uma das coisas que a gente faz primeiro, né? Vai encaminhar ele para um esporte para trabalhar uma série de questões, né? Até mesmo a terapia de grupo. Exatamente. Então, E o trabalho da rede de proteção é o fortalecimento de vínculos, que nós não podemos esquecer a todo momento, a gente falando sobre essa rede de proteção, é o fortalecimento de vínculos, né? Entre essa família que está toda despedaçada, né? Que nós estamos buscando, que nós estamos tentando ver se não tem lá, senão nós vamos ter menos trabalhos, né? Para poder resgatar essas crianças, esses adolescentes que estão aí. Os pais também estão perdidos, não só as crianças e os adolescentes. Todo mundo está tão na via do celular o tempo inteiro, né? Das redes sociais, da internet.
e nós estamos esquecendo dos vínculos que se formam de corpo presente, né, do diálogo, do sorriso, do olhar. Nós estamos esquecendo disso. Inclusive, assim, o PELC, ele vem fortalecendo, né, esse vínculo não só familiar como comunitário, né, Sim, que é importante social. também, porque se rompeu esse vínculo, né, por algum motivo, tanto na família como na comunidade, é importante ter esses programas, esses projetos para poder fazer esse fortalecimento, né, desse vínculo que por algum motivo, né, foi enfraquecido, né, sim. foi interrompido, foi enfraquecido. Então, é de extrema importância a gente conhecer, né, esses mecanismos, saber onde, né, o programa está sendo executado para a gente poder encaminhar, porque a gente está recebendo inscrições ainda, Marcelo. Tem algumas oficinas que não temos mais vaga, né? Como, por exemplo, a natação, né, que vai acontecer na associação, a gente não está no cadastro reserva. Por quê? Porque é o único local que a gente teve de estrutura, né, para poder dar essa modalidade. Mas a gente tem vagas em futebol, luta, artesanato. E como que a pessoa se inscreve? Apenas chegar até o local com os documentos, né? No núcleo da atividade? No próprio núcleo, fica o dia todo fazendo a inscrição. Em alguns casos já no cadastro reserva, mas é importante, por exemplo, no Arara, nós temos um núcleo lá, então fica o dia todo fazendo a inscrição e as atividades acontecendo ao mesmo tempo. Né, a criança, o adolescente, né, pode ir lá fazer uma aula, ver, que é lazer. Então, não tem obrigatoriedade de participar. Você tem que fazer essa aula. Não, é tudo muito no lúdico, na brincadeira, né? Então, assim, nada forçado, porque eu acho que é importante a gente também, né, começar a trabalhar essas questões sem essa obrigação, né? Eu estou aqui porque é lazer, não é trabalho, né? Então, assim, é importante. Lá no Céu das Artes, lá no Jardim dos Pequis, estamos atendendo também na Coasa. E aonde as pessoas encontram uma relação dos locais dos na própria secretaria, secretaria, de esportes? nós estamos lá, mas basicamente é Escola Técnica, Jardim dos Pequis, Arara, Escola Dalva Ferreira, Associação da Prefeitura, no Parque Náutico da Boa Vista, né, Campo do Serrinha, né, na Cidade de Deus, então no Campo do Montreal, lá no Cramã também a gente está. Então, assim, são vários locais que a gente está. As pessoas podem procurar esses locais para se informarem e se inscreverem. Podem fazer inscrição, inclusive lá na própria secretaria, né? Onde era ali o antigo zoológico, na Orla da Lagoa. Então, pode ir lá fazer a inscrição. A gente está fazendo as inscrições lá também. Tem pessoas lá o dia todo fazendo esse atendimento e encaminhando, porque as pessoas têm lá como ponto, mas a gente vai falar encaminhando. Onde você mora? Aí a gente faz um encaminhamento até um núcleo mais próximo da residência, né? Bacana essa não só o programa, Carolina, mas essa iniciativa de ser um programa de lazer, né? A pessoa não ser obrigada a fazer, porque se tem a questão da obrigação, eu não vou fazer, que isso é chato, tal, mas se tem uma conotação de lazer, melhora o convívio entre as pessoas, entre as crianças, sim. E isso para ressocialização, digamos assim, é um ponto muito forte, né, Carolina? Sim, é uma interação social, né? Tudo que você não tem que fazer obrigado, né? Gera o interesse, né? É melhor, né? E as atividades são gratuitas, né? A gente não pode deixar de frisar isso. Exato. E as pessoas têm um interesse, e isso é bacana, que de um vai passando para o outro, né? Se um vizinho já faz, né? Já está inserido no programa, já passa para o outro, no colégio, né? E aí o pessoal desperta o interesse. Muito bacana. Divana, nosso tempo está acabando. Queria que você deixasse os contatos aqui do Conselho Tutelar. Você trabalha no setor? 2. No setor 2. Setor 2. As pessoas podem procurar, ter um telefone para as pessoas se informarem, fazer a denúncia, como que funciona? Tem o telefone do setor 2, que é o 3776-4671, fica no Jardim Europa, esse é o setor 2. E o Conselho Tutelar, que é o setor 3, é o 3774-1522. E o setor 1, que fica no São Dimas, há pouco tempo que mudou o telefone, não sei como que vai ficar agora, mas ligando para um desses contatos, a gente passa o telefone de plantão. O Conselho Tutelar funciona 24 horas, tá? Em regime de plantão das 18 horas até 8 horas do outro dia. E o dia inteiro funciona no local de 8 às 18 horas. Bacana. É importante sempre a gente reforçar para você que
tem conhecimento de algum tipo de violação de direito, seja do menor, da criança, adolescente, denuncie. E diz que 100, né? E diz que 100 também, Diz fazer que 100. denúncia pelo Diz que 100. Tem o contato da secretaria, o telefone para as pessoas se informarem mais sobre o PELP? Tem. Além do endereço, que todo mundo já sabe onde que é, na Orla da Lagoa, lá no Boa Vista, Sim. o telefone lá é 3771-8165. 3771-8165. 65. Muito obrigado. Pode se informar sobre o PELP, que é um projeto muito bacana, que realmente, com toda certeza, vai fazer muito sucesso aí na cidade. Não tenho dúvida disso, né? Que veio para tomar conta mesmo da Bacana. cidade. Caroline, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito bacana a sua participação conosco. Volte sempre à TV Câmara, viu, Caroline? Obrigada. Você que nos acompanha, continue com a programação da TV Câmara. Até o próximo Ponto de Vista. Até lá.